vamos orar. Pedir o irmão próximo. Eu orar? Quer orar por nós? Tocar, né? Oh, Yalcha! Oh, Yal! Oh, Yalcha! Oh, Yal! Oh, Yalcha! Oh, Yal! Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Pai Yal, Pai Yalcha, Pai Supremo, Pai Eterno, Pai querido, Pai amado. Neste momento, Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, mais uma vez, ó Pai, para agradecer a Ti, ó Pai, por todos os privilégios, por todos os benefícios que Tu tem nos dado. Agradecemos a Ti pelo alimento físico, pelo alimento espiritual. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelos livramentos que Tu tem nos dado. Nós agradecemos a Ti porque sabemos que Tu tem cuidado de cada um dos Teus filhos, dos Teus servos. Gratidão eterna, Pai, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Pedimos a Ti neste momento, Pai, conduza este momento, conduza essa reunião, Pai, aqui na casa da nossa anfitriã, irmã Leia. Essa irmã, Pai, que tem se dedicado na Tua obra. Essa irmã, Pai, que tem colocado à Tua disposição, Pai, para levar o Teu nome, levar a Tua palavra, levar as Tuas verdades, Pai, aqui nesta cidade. Honra, Pai, a fé da Tua serva. Em nome de Yahshua Mashiach, Pai. Confirma a dupla honra na vida dela, na família dela. Em nome de Yahshua Mashiach, Pai, nós te pedimos, conduza essa reunião. Abençoe a vida de todos os irmãos, das irmãs que se colocaram à disposição de estar aqui, Pai, para ouvir mais da Tua palavra. Em nome de Yahshua Mashiach, nós pedimos a Ti, usa aqui o Teu servo, nosso irmão Marcos Vitor, para falar, Pai, da Tua palavra. Que o que venha sair da boca dele, Pai, venha sair do trono, diretamente do Teu trono. Em nome de Yahshua Mashiach, Pai, nós te pedimos e desde já te agradecemos, Pai. E que assim seja feita segundo a Tua vontade. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja feita. Você quer gravar no seu celular, irmão? Ou quer que eu grave aqui? Não tá gravando. Vamos já? Ó, Tá. gravou até oração? Gravou. Nossa. Ainda bem, né? Ah, Uma oração dessa, Pode ir. abençoada. Põe mais aqui, Põe então. próximo. Prestei. Para poder... Ok. Então vamos. Aí fica muito longe. Põe essa cadeira aqui, né? Então, irmãos. Baixo, não? Então, não dá para pegar. Então, nós estávamos conversando aqui. Hoje nós estamos aqui na casa da nossa irmã Leia, né? Sim. Grato a Yalcha, grato a Yal por isso. 12 dias. E hoje é dia 12 12. do 9. Hoje é dia 12/9. E mais uma vez a gente vê quanto que o papai tem nos dado o alimento, né? O alimento físico e o alimento o quê? Espiritual. Maravilhoso demais. E nesse momento, irmãos, vamos abrir em Lucas 19. Eu comecei até a conversar aqui com a irmã Liliamar a respeito disso. Vamos abrir em Lucas 19. Vamos ler primeiro em Lucas 18, tá? Lucas 18. Lucas 18.
18. Viu como é que é interessante? Lucas 18, 18, né? Diz assim, ó. Certo homem de posição lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Alcha respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão quem? Só Iau. Senão só Iau. Conheces os mandamentos? Aí ele fala: não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha... Ó, aqui é algo tremendo. Ele já sabia o básico para herdar o reino. Ou seja, ele tinha um conhecimento. Porque a primeira coisa que Alcha fez é mostrar para ele os mandamentos. Porque Yahshua não falou assim da lei, falou? Não. Ele falou assim: você conhece a lei? Não. Porque o reino estava ali agora, era Yahshua. Ele falou assim: você conhece os mandamentos? Eu conheço. Isso eu conheço desde a minha juventude. Então tá. Ouvindo, Yahshua disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Ó, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terá um tesouro nos céus. E Alcha colocou ele à prova, porque sabia que o coração dele estava onde? Nos bens materiais. Nas coisas dessa terra, a riqueza dessa terra. E isso não é a condição dos filhos de Alcha. A condição dos filhos de Alcha não é essa. É diferente. Presta atenção. Aí fala assim, ó, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Aí continuando. Vendo assim, Yahshua disse: como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Yahweh. Com efeito, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Iau. Os ouvintes disseram: mas então, quem poderá salvar-se? E Yahshua respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Iau. Porque ele falava para aqueles que são de Esmirna, que iriam viver um período difícil. Então, era impossível alguém na condição daquele rico, na condição de uma pessoa que tem uma vida carnal, uma vida passageira, que hoje tem, amanhã tem mais, mas no final é caixão, morre. É impossível esse entrar no reino. Viu que Yahshua falou que esses que é homens carnais, que têm as suas vidas voltadas para as coisas dessa terra, é impossível herdar o reino? Mas isso é impossível para essa condição, mas para Iau não seria impossível, porque Iau tinha um plano na vida de alguns. Filhos de Adão, nós estamos falando dos filhos de Adão. Que são os que são representados em Esmirna. Que são representados em Esmirna. Lembra disso, irmã? Esmirna, Filadélfia. Esmirna, qual que é a promessa de Esmirna? Esmirna tem coroa. E qual que é a promessa de Esmirna? Não teve depreensão. E qual que é a promessa para ela? Ser fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Essa é a promessa, ser fiel até a morte. Se for fiel até a morte, recebe a coroa, herdar o reino. Sim. Então tá. Qual que é a promessa de Filadélfia? Ser de... guarde o que tens. Para que ninguém tome a tua contrário. coroa. Mostrando que Filadélfia, aqueles que são seres celestiais que pertencem a Filadélfia, já tem uma coroa. Nós já vimos isso. Isso é só para a gente entender aonde a gente vai entrar, tá? Agora a gente vai lá. A gente vai aqui em 19, versículo 11. 19, 11.
Aí começa assim. Aí começa assim. A parábola de quê? Das minas. A parábola das minas. Né, irmã Liliama? Parábola das minas. A gente estava conversando aqui agora, né? Diz assim, ó. Como eles ouvissem isso, Yahshua acrescentou uma parábola. Presta atenção. Vamos pegar aqui, ó, o versículo 9, que Yahshua estava na casa de Zaqueu. Diz assim, ó. Yahshua lhe disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação entrou Nessa casa. Quem que entrou ali? Yahshua. Então significa que aquele que é semelhante a Yahshua traz a Salvação. Então, se Yahshua agora entrou naquela casa que trouxe a salvação para aqueles filhos de Adão. Presta atenção. Porque ele também é um filho de Abraão. Tá? Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que está perdido. Ele veio procurar. Procurar. Aí ele continua assim, olha. Como eles ouvissem isso, Yahshua aproveitou, né, aquela condição e acrescentou o quê? Uma parábola. Porque estava perto de Al-Shalã e eles pensavam que o reino de Yah se manifestaria imediatamente. Disse então, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. A fim de ser investido na realeza e voltar. Chegando 10 de seus servos, deu-lhe 10 minas. 10 minas. E disse-lhe, fazei-os render até que eu volte. Fazei-as render até que eu volte. Ora, os seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás deles uma embaixada para dizer, não queremos que esse reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, recebeu a realeza. Quem que recebeu a realeza? Yahshua. Lembra do Salmos 24? Abriu os portais celestiais. Quem é esse rei da glória? Né? Aí ele recebeu o nome de Yahweh. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, aos quais havia confiado o seu dinheiro. Ele fala de mina e falando de dinheiro, mas ele está falando de uma riqueza. Ok? Para saber que cada um tinha feito render. Então, ele diz. Apresentou-se o primeiro e disse, mestre, sua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebeste autoridade sobre 10 minas. Recebeu autoridade sobre 10 cidades. Isso. Veio o segundo e disse, mestre, tua mina produziu 5 minas. Também esse lhe disse, tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse, mestre, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositastes e colhe o que não semeastes. Então ele disse, servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que eu sou um homem severo, sabias que eu sou um homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiastes o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Responderam-lhe, mestre, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse, que é aquele que ele citou lá atrás, que foi contra ele,
que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os na minha presença. Essa parábola aqui era tremenda. Essa parábola aqui era tremenda. Porque fala do nosso trabalho. E Yahshua vem, é imputado sobre ele uma realeza, mas eles não querem ele como rei. Eles rejeitam Yahshua. Está vendo esses que estão rejeitando Yahshua como Yahweh? Viu? Eles estão rejeitando Yahshua como Yahweh. Estão falando que Yahshua é Yahweh. Não estão falando que Yahshua é Yahweh, não. Nós estamos falando que Yahshua recebeu o nome de Yahweh. Ele está sendo rejeitado. Então, é essa a condição. Aí ele fala assim, olha, aqui no versículo 12. Disse então, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Viu? Ele foi investido na realeza e depois iria voltar. Agora, para aqui, a gente vai lá em Atos 2. Atos 2 não, né? Atos 12, né? 12, 2. Que a gente leu, irmão? Não, Atos 1, melhor dizendo. Atos 1. Atos 1. Atos 1. Então, vamos pegar aqui 6. 6. Atos 1, 6. Deixa aí marcado Lucas 19. E vamos lá, é Atos 1, 6. Ascensão. A ascensão. 1, 6. Diz assim: estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Mestre, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza de Israel? Viu? É agora que vai restaurar a realeza de Israel? Porque Yahshua iria primeiro voltar para a realeza, para ser colocado como rei. Porque aqui ele foi rejeitado. Tá vendo? Ele foi rejeitado. Eles não quiseram Yahshua como rei. Mas eles falaram assim, mestre, agora que vai restaurar a realeza em Israel? Porque não se tem mais rei em Israel. Aqui já não se tinha mais rei em Israel. Você vê que até hoje, que lá é o quê? Ministros, né? Você vê que E tem que ser colocado um rei novamente. Eles estão esperando ser realeza. Aí continua. E ele respondeu-lhe: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Então não foi ninguém que falou, determinou, arrebatamento é ali, que vai, não, o casamento é ali, não, nada disso. O Pai já fixou esse tempo. Não cabe filho de Adão saber, não. Filho de Adão vai saber disso nunca. Ok? Mas recebereis uma força do Espírito de Yahweh que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Yashalã e em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Por quê? Aqui está mostrando que viria aqueles que começariam a marcar Esmirna. Aí ele fala, vocês vão permanecer aqui, porque vocês vão começar a ser marcados. Essa é a tradução. Lembra que Esmirna começou a ser selada, lembra disso? Vocês lembram disso, irmão? Ou vocês estão dormindo com computadores? Foi selado. Fiquem aqui até que do alto. Até que do alto. Isso. Em Pentecostes. E quem que vem do alto? Os anjos. Os anjos. Que vem selar. Agora, de novo, dá uma pausinha aqui. Tem que conduzir os irmãos para ter entendimento. E isso tudo vem para o Pai. Apocalipse 7. Mas deixa aí, que a gente vai voltar lá nesses dois de novo. Você vê que está até no plural, né? Até que marquemos. Significa que não é um só, são vários que estão ali. Exatamente. Esse detalhe é... Primeiro Yahshua falou assim... Não é isso que eu ia falar, os detalhes. Yahshua falou assim, olha, fica aqui, que do alto vai descer. Tá vendo? Fica aqui,
que do alto vai descer. Ele estava falando que ele ia descer. Não, vai descer. Ele está falando do alto vai descer o Espírito sobre vocês. Viu? Uhum. Então vamos lá. 1 Apocalipse 1. 1 Apocalipse 1. É para nós termos entendimento. 1:1. Revelação de Yahshua Mashiach. E Yahweh lhe deu, e Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo enviado. E Yahshua falou, fica aqui, até que do alto vocês vão receber. Do alto vai descer alguém. O Espírito de Yahweh vai ser colocado sobre vocês. Isso é só para os irmãos entenderem que alguém de cima vem para fazer alguma coisa. Sim. O Espírito de Yahweh. O Espírito de Yahweh. Mas o Espírito de Yahweh, ele vem sozinho? Ah, vem o Espírito de Yahweh. Cadê o Espírito de Yahweh? Você está vendo? Não. A gente vê? Por isso que em Colossenses 1:15 fala assim, ó, ele é a imagem do Yahweh invisível. Porque Yahweh invisível? Porque ninguém vê Yahweh. Exato. Ninguém vê Yahweh. Eu não vejo Yahweh. Você está vendo Yahweh? Eu não estou vendo. Mas quando eu olho as pessoas ou seres que vêm pelo nome dele, eu falo, eu vi Yahweh face a face. Exemplo, Jacó. É, que Ele viu o anjo e falou assim, Achou eu que vi era Yahweh. Jacó e tem Coitadinho mais um também dele, que eu né? vi. Eu até postei no grupo lá. Eu vi Yahweh face a face. Moisés também. E o Yahweh face a face. É, Era o Yahweh, Ó, pra você ver. era o anjo. É sempre o pra anjo. você ver. Sempre é o anjo enviado. Então, Moisés descendo do monte ali, era um ser que ele estava em carne, Aham. mas ele estava resplandecendo. As pessoas já viram, já estavam já querendo viu? correr, Já querer já correr. tava, uns Que queriam até resplandecia, desmaiar né? por causa do resplendor, imagina. Não, ele. tiveram que colocar um véu nele para que pudesse É. conversar com ele, porque a glória que estava resplandecendo no rosto dele era forte demais. Ele acrisolou ali. A crise olhou ali. Todos os pontos. Vocês estão entendendo? Sim. Então, Tremendo você viu que o Pai envia com o seu Espírito acompanhando ele? Sim, Então, sim. é o Espírito de Yahweh que é Yahweh. O Espírito de Yahweh é Yahweh, porque ele é invisível. Mas ele está imputado sobre o ser que é ordenado para fazer a obra do Pai, Yahweh. Não estou falando de Yahweh, estou falando de Yahweh. Então Yahweh falou assim, ó, vocês vão ficar aqui, até que do alto desça sobre vocês o Espírito de Yahweh. Só que ele nunca desce o Espírito de Yahweh sozinho. Ele vem acompanhado com aqueles que vai fazer a missão do Espírito. Por isso que em João, em Apocalipse 1, foi enviado o anjo para revelar para Yohana as coisas que muito em breve iriam acontecer. Entendeu? Sim. Isso é só para entender que o Espírito de Yahweh ele não vem sozinho. Eu só fiz isso só para a gente entender. Agora vamos voltar em Apocalipse, vamos ir lá em Apocalipse 7. O Espírito de Yahweh ele precisa de um corpo, né? Não é que ele Pra precisa, manifestar. é porque assim, Usa, né? ele usa para aquela condição do projeto que Al falou lá em Isaías 46, 10, que ele fala, o meu projeto eu realizarei, farei conforme me apraz. Né? Desde tempos antigos, desde o início, eu anunciei tudo isso. Foi anunciado tudo isso. O ventilador está no seu rosto aí, não tá? Tá dando Não, olho? mas tá dando é sono já. É, irmão. Né? Que acabou de almoçar aquela hora e Então sempre senta acaba de direito. almoçar, daqui a pouco Então senta direito. vou acabar ficando em pé. É. Dá mais pra falar. Pois é, dá sono mesmo. Mas presta atenção, senão viagem. Domingo à tarde só para os guerreiros. É. Uai, então tá falando Mas comigo, estamos então. no corpo limitado, né? É. Mas eu te entendo, nós estamos no corpo limitado, acabou de almoçar, dá um sono mesmo. Dá mesmo. É assim mesmo, tá? Se preocupa não. Mas vamos lá, Apocalipse 7. Apocalipse 7. Versículo 2. Vi também outro anjo que subia. Ó, agora esse anjo está subindo. Primeiro ele estava descendo. Agora ele está subindo. O que é isso? O que é isso? Primeiro ele estava descendo, agora ele está subindo. Agora presta atenção. Vi também outro anjo que subia do Oriente, com selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos nosso Ial. E viu o número de todos os que tinham sido marcados.
144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas ele fala assim, olha, não danifiques a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos, plural. Aqui no caso é Mical falando com Antimachia, não é? Então é Mical Falando com um grupo de pessoas que vai marcar os 144 mil. Então significa que Mical e esse pequeno grupo Sim. marcando 144 mil. Então o grupo de 144 mil é diferente desse grupo de Mical. São coisas diferentes. E ali ele está falando com Antimachia para não danificar ali ele está enquanto ele falando não... com esse ser que foi Isso, exatamente. colocado para danificar as coisas na terra. Só que tem um tempo para ele. Né? Tem um tempo. Tem. Beleza. Aqui a gente entendeu que esse anjo subiu do Oriente e ele falou assim, ó, não faça nada até que nós tenhamos marcado. Então, quando? Vamos voltar lá em Atos. Atos, versículo 8. 1:8. Recebereis uma força do Espírito de Iau, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Pronto. E sereis minhas testemunhas. Para ser testemunhas das coisas de Yahshua e da palavra da verdade, tem que ser algo que vem da parte celestial. Para ser testemunha, eles tiveram que receber o Espírito. Esse Espírito, não é que eles receberam ali o Espírito e acabou. Não. Esses que estavam ali, recebendo o Espírito constantemente na era de Esmirna, especificadamente, eram filhos de Adão especiais. Porque o Pai já tinha sondado o coração deles em tempos antigos. Você viu que quando Yahshua falou com o rico, ele não era escolhido? E Yahshua falou ele falou assim, mestre, o que precisa para a gente herdar o reino? Ele falou assim, conheces os mandamentos? Não matarás, não furtarás. Conheço. Isso aí você desde a minha mocidade. Eu já sou expert nisso. Eu já pratico tudo isso. Muito bem. Mas ainda lhe falta uma coisa. Por quê? Vende tudo que você tem e dê aos pobres. E Yahshua estava colocando ele à prova. Para saber onde estava o coração dele. E o que aconteceu? Ele não quis desfazer das riquezas dessa terra. Foi reprovado. E isso foi feito antes de tudo. Antes da pessoa nascer. E ela já sabe como que vai ser o coração dela. É isso que eu estou falando para os irmãos. Porque esses de Esmirna só foram marcados aqueles que estavam com o seu coração voltado para o Pai. Voltado para os ensinamentos. Voltado para o entendimento. Voltado para a verdade. Que não tinha ligação com nada desse mundo. Porque aquele que coloca o seu coração nas coisas desse mundo não é apto a herdar o reino de Yahweh. Não é apto. Viu? Por que Yahshua faz esse teste com esse homem? Com esse rico? Por que ele faz esse teste, irmãos? Porque ele já conhecia o coração. Porque ele já conhecia o coração. Dessa pessoa já estava conhecendo. Assim ele deu esse exemplo porque ele estava colocando uma representação de todos. Tanto é que ele fala assim, como é difícil alguém que tem tantas riquezas, que está apegado às coisas dessa terra, entrar no reino. Porque é muito mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que esses que estão apegados às coisas dessa terra herdar o reino de Yahweh. Ele já estava dando orientação que para herdar o reino não poderia ter vínculo com as coisas profanas desse mundo. Agora eu quero fazer uma pergunta e vamos ver se os irmãos vão estar aptos a responder. Por que o fato de não estar ligado com as coisas desse mundo, o fato de estar ligado com as coisas desse mundo, torna o homem inapto ao reino? Por que o homem, natural, ou o homem em si, que está ligado a esse mundo, está ligado às coisas desse mundo, se torna inapto a herdar o reino?
Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O nosso coração tem que estar no reino. O reino tem que ser em primeiro lugar. Aonde está o teu tesouro, está o teu Coração. coração. O seu coração, lá está o seu tesouro. E ao contrário, é verdade. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o teu tesouro está na Não, onde testa, está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ah, E a gente tem que ter o Onde está coração. o teu coração? onde está o teu coração, Onde aí está está aquele o seu teu tesouro. sentimento? Onde está o teu coração? Seu sentimento. Quer pegar esse símbolo pra gente ver? Se tiver no seu coração, já é. Pega aí pra gente ver. Enquanto a gente vai conversando. Você pega aí, deixa a irmã pegar pra gente ver. Aonde está o teu coração? Não, isso é Mateus. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Isso é Mateus, hein, irmã? Isso daqui, Esse versículo eu já tenho gravado de qual estação que eu olhei na denominação. Nossa, ele é de Mateus? Buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Mateus. Ah, esse aí, é mais o que ela tá falando, onde está o né? teu coração, ali está o teu tesouro. É, agora onde que está confere essa pra gente onde que está essa Não, e passagem. tem outra coisa também, eu não sei se isso é válido, mas porque Mas fala é essa também que no passagem, reino né? do céu não tem A como. resposta é essa passagem. Qual passagem? Não, Não, não é essa. ainda não é. Mas fez um sentido bom. Mas eu queria que você encontrasse essa passagem que você colocou algo que eu não tinha lembrado que agora. Tá. É o pai trabalhando, né? No Eu nosso ia meio. falar outra coisa, eu ia falar o seguinte, Mas porque no ainda reino falta. do céu não tem como você entrar com nada materiais, né? Como é que você vai entrar no É, mas reino do isso céu é uma com coisa pergunta muito material? lógica. Isso é Isso é, muito, porque- isso é uma pergunta muito lógica. É igual se você falar assim, ninguém. No caixão não tem gaveta, porque isso não leva nada daqui. Isso é um clichê. Entendeu? Isso é o clichê dos filhos de Adão. Disso, Né? verdade. Então, não tem Agora o como. ser celestial tem que pensar de primeiro. Agora, analisando, eu fiz a pergunta, presta atenção. Por que a pessoa natural ela está inapta? Não, não é porque é pessoa natural, não. Não, Vou falar o pessoa- homem. o O homem. homem, Exatamente. independente de ser celestial ou filho de Adão. Fala assim, ó. Por que que o homem que está ligado às coisas deste mundo se torna inapto ao reino de Yahweh? Não só por causa do coração. É porque ele se apega nas coisas do mundo. Não. Se apegar ao coração. Esclarecido, né, irmão? Não. Não tem compreensão. Ainda não. Não é não? É, porque ele foi criado para a vida nesse mundo. É isso? Não. Não é. Não. Está falando dos dois aspectos. Tanto o homem Vamos entender. Eu sei porque a pergunta é assim, é só para os irmãos fazer pensar. A quem que foi entregue esse mundo? entrega a Satanás. Ah, porque tudo desse Quem mundo quer é as coisas Satanás. desse mundo está É querendo Satanás. Satanás. A resposta certa é essa mesmo. É verdade. Nossa, se falar isso aí com o pessoal vai bater na gente. Quem- Se falar isso aí correto. Fala isso aí Deixa eu correto. perguntar, aonde está o teu se não tem Lucas? Você tá falando que gostou de Satanás, então é isso? Não. É Aonde está o teu tesouro, aí Aonde está o teu está o coração. Então não é, não é. Aí, Tem outras quem quer, passagens relacionadas Ainda bem a que não gravou essa riquezas, parte. né? quem quer as coisas deste mundo Isso- está buscando as coisas que não provém do reino de Yahweh. E se não provém do reino de Yahweh, provém de quem? Satanás. Porque fala que o mundo Não tem meio jaz do termo. maligno, né? No mundo jaz o maligno. Isso não é E mais Satanás nada. já falou assim, olha, se você se prostrar, Yahusha, aos meus pés, tudo isso aqui eu te darei, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quiser. Todas as riquezas eu te darei. Só se prostra aos meus pés. Tem aquele filme, Não é mesmo. eu gosto daquele filme, que é o filme Os 300. Os 300. Esparta de dentro. Esparta, os 300. Aí ele fala assim, o rei da Pérsia ali, na representação do Sim. Deus rei, né? Ele fala assim, se proste aos meus pés e eu te darei tudo. Porque todo esse reino aqui, ele é meu. É Lucas. Viu? O rei da Pérsia. O Ali- filme é o rei da Ali Pérsia. mostrando a representação de quem A ele Síria. é. O próprio Satanás. Viu? Mostrando. Como é que é o versículo, Débora? Fala do jeito que você acha que é. Onde está? Onde está seu coração ali? E não é. É onde está o Onde teu está o tesouro. teu tesouro, Aí aí está está seu também coração. o nosso coração. É? Onde está o teu Eu tesouro. coloquei Se você assim. deposita a sua riqueza no Onde Pai, que tá? Em Lucas? Lucas 12, Vamos ler? 34. Vamos ler que faz E eu sentido esse pra coloquei do gente aqui jeito que agora. você falou.
E do jeito que ele está falando, Lucas. vamos chegar. 12. 12. Tem que ser 12, né, irmãos? Tem que ser. Tem uma representação. Porque o tesouro, pedras preciosas, 12. 12. Né? 12 tribos, 12 12 tribos, 12 apóstolos. Não é coincidência. Não é, não. 12, 34. Aqui, ó. Nossa, que isso. Versículo 33. 12, 33. Vendei os ossos. Vamos pegar aqui porque faz um link lá, ó, que a gente leu. Com o rico, né? Uhum. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas. Um tesouro inesgotável. Peraí. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas. Um tesouro inesgotável nos céus. Onde o ladrão não chega nem a traça rói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, aonde está a sua riqueza física, você vai colocar o seu coração. É aquela que Aí ele fala, ele obriga o rico a fazer assim, olha, você tem um grande tesouro, tira, vende ele todo e dá aos pobres e segue. Desapega, né? Segue-me. Por quê? Aí você vai ganhar um tesouro é muito maior. Mas ele fala assim, não, por que ele não crê nisso? Porque o tesouro dele está nas coisas desse mundo. É uma obra de madeira, é uma obra de palha, é uma obra de feno, que se queima quando se chega perto do também, fogo. né? É algo passageiro. O coração posto nessa riqueza. Posto nessa riqueza. A condição nos dias de hoje é que aqueles que têm esse tipo de coração ligado, não importa o tipo de riqueza. Ah, eu tenho casas, eu tenho imóveis, eu tenho riqueza, não importa. Às vezes você não tem nada, mas o seu tesouro é ali os seus filhos. É filhos de Alcha também, pode estar envolvido. Aí você coloca o seu tesouro nos seus filhos. Vão se perder Aí o nisso seu aí. coração está ali. Aí o que acontece? Você não quer desfazer, desvincular. Aí o que acontece? Você perde um tesouro que é muito maior do que seus filhos. Entendeu? Então, quando ele fala dessa riqueza, ele fala de todas as riquezas. Porque ele não está falando de um homem que não tem nada, é miserável. Não, ele está falando de um homem que tem algo. Que pode falar assim, poxa, esse aqui é meu, esse aqui eu conquistei, esse aqui saiu de mim, O sabe? interessante Sem ver do meu só. O Entendeu? interessante aí, que quando você falou assim, o homem, aí não especificou se era o homem filho de Adão ou se era o homem filho de Alcha, não, porque está colocando os dois na mesma condição. Coloca os dois. Porque aí a gente entende que filhos de Alcha, que está aqui, está nessa condição. Tá nessa condição. Ou seja, são 96, mas não vão subir 96, porque Exato. muitos vão cair nessa condição. Nessa condição. Talvez não seja físico, mas seja o quê? Coração nos filhos, igual você falou. Não, Pode aí, ser qualquer outra situação. aí entra a condição. É. Aí entra a condição do tipo assim, ó. Os filhos de Alcha é a questão da infidelidade, né? De querer seguir outro, de querer após o outro. É essa a questão da infidelidade. Dos filhos de Adão é a questão do coração nessa vida, nesse mundo, porque a fé é tão pequena que é menor que um grão de mostarda, porque Yahshua fala assim que se for do tamanho de um grão de mostarda, isso está em Lucas, isso eu sei. Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente. Para eles Então é o significa que se esses filhos de Adão não têm nenhuma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda, irmão? Mas se tiver, Qual- já é o semente suficiente. pequenininho. Você sabe quantos milímetros ela tem? Deve ter um. É 2 milímetros. 2 milímetros. 2 Ela é milímetros. pequenininha. Eu falei dividido porque a irmã trabalha com cabo de aço, deve ver milímetros. Também trabalha com milímetro. Viu? Acertou. Aí, é porque ela falou da profissão, e eu sou serralheiro de esquadrilha de alumínio, já mexi muito com cabo de aço. Aí, então a irmã entende milímetros. Então, 2 milímetros. Você sabe quanto que 2 milímetros vira? Eu quero que vocês irmãos sabem. Quanto que é? Essa sementinha, 2 milímetros dessa sementinha, ela vira uma árvore. 90 Ela cresce Não. mesmo. 2 metros. Eu já vi a mostarda crescer. 1000. Eu já- Ela vira um pé de 2 metros. Que pé de mostarda que é esse? Não sei, irmão. Eu peguei na internet. Irmão, eu já vi pé de mostarda. Deve ser a mostarda Pessoal, africana. ela pode Eu já chegar, vi desse ela pode tamanho. chegar É, até bonito. 2 Eu metros. já vi grande assim, ó. Não, tem gente que tem na internet que mostrou que ela pode chegar até 2 metros.
Pode mesmo. Ela pode chegar até 2 Se ela metros. estiver numa terra boa, ela cresce. Aí eu não entendo de plantação, eu só pesquiso na internet. Eu pesquisei tem muito Eu tempo. achava que era só uma representação. Né? Só que o interessante, sabe o que é? É que você falar assim, de 2 milímetros para 2 metros, nós estamos falando de diferenças na proporção de 1000. Sim, sim. Na casa de 1000, tá vendo? Na casa de 1000. Então, ou seja, a fé ela não precisa ser aquilo que é visto por todos. É algo que é dentro, porque ela é implantado. Porque aquele que tem falta de fé pede, que lhe será concedido. Só que, como que eles vão pedir algo que eles não creem? Aí é difícil, sem fé. Se eu não creio que existe um reino, igualzinho eu já conversei com uma pessoa, filho de Adão, que eu não preciso citar porque está bem próximo de mim, mas falando assim com a pessoa assim, você crê que existe uma vida celestial fora da vida humana? Que existe uma outra vida fora dessa vida? E que um dia existiu? A pessoa falou assim, não, eu creio e tal, mas é porque... Não, então você não crê. Veio justificar. Quer justificar de não crer. Crer que tem uma outra vida. O que o apóstolo Paulo falou assim, aquele que pensa somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Eles vivem como se... Eles falam do arrebatamento, Sim. mas não vivem como se Não fosse vivem. existir. Não Eles querem vivem. o reino aqui da terra. Eles querem o céu na terra. Eles querem parar Como, isso. como as denominações pregam, Quando a gente fala eles falam assim, que venha o céu na terra. E aqui que a palavra fala, aquele que não tem, que tem uma expectativa. Só que isso é mais, terrível. como é que fala? Presta atenção, irmão, isso aqui. Isso é terrível. Quando fala assim, ó, que venha o céu na terra. Só que quem está habitando o céu? Nossa, pois é. Vai pra você ver. Tudo que não presta tá lá em cima, vai vir na terra. Viu? Viu? Viu como é que é Satanás? Que desceu na terra. Viu? Ainda bem que tá gravando, viu? Depois você mandou pra mim. Viu como é que é Satanás? Viu? Vamos clamar aqui. Quantas vezes eu orei? Que venha o céu na terra, que abra os céus e desça na terra todos os seres. Eu já falei isso. Ainda bem que não veio, né? Quando É verdade, você tem que ter uma canção. Os anjos desçam aqui. Que? Todo mundo aqui. Não, e tem alguns pregadores que falam assim, o céu desceu nesse lugar. Não nesse novo, eu já olhei. Eles pediram. Eu já orei, mano. Já orei, já recebi o Espírito. Ih, começar a pregar isso pros Irmã, pastores. irmã, você perdeu, o céu desceu nesse lugar. Os pastores vão perder o emprego depois de uma dessa aí. Agora aqui, pra gente manter o foco. Nossa. Sabe como é que é? Como é que o engodo, a astúcia de Satanás enganando? Esses filhos de Adão que estão ligados a essa terra, e até mesmo os filhos de Alcha, que estão ligados a essa terra, eles não estão aptos a herdar o reino. Porque a vida deles está naquilo que eles conquistam. Eles veem. É o suficiente. E a nossa esperança não está naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, nisso é que se espera. Nossa. Entendeu? E quem que está invisível nessa história? Ial. É Ial. Se eu tenho Ial, eu tenho o espírito dele. Se eu tenho o espírito dele, eu não me importo com nada desse É mundo. verdade. Grata e alto. Não me importo. Por mais que a gente almeja falar assim, igualzinho, poxa, agora tá calor, né? Tá pedindo um clube, né? Uma piscininha, gostoso. É bom, irmão. Isso não é errado, não. Irmão, eu tô afim de dar uma descansada aqui, deitar na rede, pensar na vida e fazer nada. Não tem problema, não. Isso aí não é o problema. O problema é falar assim, eu tinha que estar na reunião com os irmãos hoje, aqueles que têm essa oportunidade, né? Tinha que estar com os irmãos na reunião hoje. Aí eu fiquei em casa, hoje é domingo, fiquei em casa, saber, eu vou para um clube que está calor demais. Trocou Algo precioso por algo, passageiro. Efêmero. Né? Passageiro. entendeu? Aí essa troca, aí o pai analisa o coração. Às vezes, talvez ele não agiu nem com o coração assim e tal, foi falta de maldade. O problema é que começa a persistir. Aí vai uma vez, aí falta duas, aí falta três, aí chega em casa e fala assim, vamos ler as escrituras. Aí vamos ouvir o áudio, aí começa a ouvir. Aí de repente, aí já, vamos assistir outra coisa, vamos fazer outra coisa, aí troca.
troca o tempo que é para se dedicar com as coisas do Pai, preciosas, com as coisas dessa terra. Exato. E é isso, irmãos. Coloca o pai no segundo plano. É isso que faz com que tanto os filhos celestiais como os filhos de Adão se tornam inaptos. Só que naquela época de Esmirna, presta atenção, naquela época de Esmirna, não tinha como, irmãos, não tinha como eles conseguirem o reino se não fosse pela morte. Então, naquele caso ali deles, eles teriam que largar tudo. Se quisesse. Eles teriam que largar tudo. Naquela época, eles teriam que largar tudo. Porque eles passaram, por isso que para Esmirna falaram assim, olha, vocês vão passar por um período de 10 dias de tribulação, que significa 10 anos. 10 anos. Nossa, 10 Mas ser fiel até a morte, e vocês vão receber a coroa da vida. Essa é a condição para Esmirna. Promessa Sim. pra ele. É a condição para Filadélfia? Não, porque os filhos de Ausch estão aqui. O nosso papai já se sacrificou Sim. por isso, para que a gente pudesse vir e executar a obra com excelência e justificar a obra dele, conforme está escrito em Lucas 7,35, que a sabedoria ela é justificada pelos seus filhos. E agora a gente vê que a sabedoria... Gente, porque se você está falando alto, está vindo tudo alto. Tá gravando tudo aqui, vocês têm que... Aí que acontece? Já perdi, como é que é? Nossa, estava falando As que obras deles deveriam a sabedoria se justifica. A sabedoria que é justificada pelos seus filhos, a gente vê agora claramente que é Mical com seus filhos justificando a obra de Yahshua. Você está entendendo? Justificando a obra de Yahshua, nosso Mashiach aqui na terra. Né? Agora, vamos voltar lá em Nós estamos em Lucas. Lucas. Vamos voltar em Lucas. 12 quanto? Ah não, Lucas não, Atos. Pera lá. Tá em Atos. Tem que voltar em Atos ainda. Falta ainda um pedacinho aqui. Vamos lá em Atos. Atos 8, 1:8 a gente leu. Aí vamos no 9. Dito isto, foi elevado à vista deles. Quem foi? E alto. Ó, então presta atenção. Vamos voltar lá no 8. Olha isso aqui que tremendo. Mas recebereis uma força, a do Espírito de Al, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Versículo 9 agora. Dito isto, assim que ele diz isso, vocês vão ser minhas testemunhas aqui, ok? São essas as palavras finais. Sim. Antes da É porque eu ascensão. tenho aqui na terra. Você viu que você falou assim, ó, no início. Olha só pra você ver como é que é tremendo. Você falou assim no início. Antes do acontecimento, vai acontecer algo antes, que vai deixar todo mundo Sim, estar atento. um evento grandioso. Foi isso aqui que aconteceu antes, ó. Tá vendo? Aí a gente... Vista deles. Eles falaram assim, ó, Yahshua falou assim, olha, fica Quem- aqui em Al-Shalom, porque vocês vão receber o Espírito de Yahshua descer sobre vocês. Eles ficaram agora atentos. E de repente, na vista dele, Yahshua foi levado. Viu? Viu? Pois é, eu já... É o que eu vai sem acontecer saber- com os filhos de Yahshua. Eu sem saber disso, eu já É o que vai imaginava. acontecer com os filhos de Yahshua. Quando for anunciado que esses que vão ficar vão ser testemunhas da obra dos filhos de Yahshua na terra, vai ser um momento que a gente vai começar a subir. À vista deles. Vai ser a mesma coisa, irmãos. Tremendo A demais. gente isso. não vai rápido, ele Ele vai vai devagar. Né, pra eles verem. Eles vê. Por isso que eles vão ser testemunhas das obras dos filhos de Yahshua, porque vai se repetir. É forte, né? E foi levado à vista. Nossa, que é tremendo. Aí fala assim, ó, versículo 9. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu enquanto ele se ia, 2 homens, vestidos de branco, encontraram-se junto deles, e lhes disseram, homens de Galiléia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Yahshua que foi arrebatado, né, ascendido dentre vós para o céu, assim virá. Ô irmãos, isso aqui é fora do normal. Do mesmo modo como vistes partir para o céu. Viu? Agora a gente vai lá em Lucas. Maravilhoso. Lucas 19.
Disse então, versículo 12. Disse então, 19, 12. Um homem de nobre origem partiu para a região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Viu? Então, Ialcha foi investido na realeza. Só que Ial falou com ele assim: assenta-te aqui, até que eu vou colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Lembra disso? Quando a gente vai lá em Gênesis 24, o servo mais velho da casa de Abraão vai buscar a esposa para Isaac. Só que Eliezer, só que ele fala o quê? Deixa eu levar o menino comigo. Ial falou o quê? Não. Abraão falou o quê? Não. Meu filho você não leva. Não sai mais daqui, Ele né? não vai sair daqui. Não sai mais Pode daqui. ser levado. Então significa, esse que está voltando é aquele que é semelhante a Ialcha. Não é Ialcha. Viu? Sim. Então, Mical. o anjo que tem as vestes. Aí você vai, os irmãos vão ouvir o áudio de hoje, tá? De hoje, Sei. da manhã, que ministrou hoje cedo, que vocês vão entender as vestes, as vestimentas que Mical recebeu para ter entendimento daquele que está voltando em Apocalipse 19. Então, quando ele ministra lá em Atos, ele fala assim, ó, esses dois homens falam assim, olha, esse Ialcha que vocês estão vendo subir, da mesma forma, ele vai descer. Viu? Da mesma forma, ele vai descer. Agora, isso aqui começou a acontecer no nosso meio. Por quê? Os filhos de Ialcha já estão aqui, estão sendo rejeitados, estão rejeitando Ialcha como rei, falando que a gente está colocando Ialcha como pai, falando que nós estamos colocando, adorando Ialcha, sendo que nós estamos adorando a Ial. O nome que Ialcha recebeu é Ial, e agora eles podem ser adorados sim, conforme Hebreus 1, que ele foi assentado, e na ministração de hoje vocês vão ver que Ialcha sentou no trono celestial, que é abaixo da luz inacessível. Você vai ver tudo isso hoje, na ministração de manhã. Ele não tá com Ial, então, não? Ele tá. lá com Ial. Ele tá, mas ele fala assim, olha, assenta-te aqui, Ial fala assim, ó, Ialcha, assenta-te aqui, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando Mical subir com os seus anjos e guerrear contra o dragão e seus anjos, ele vai ser lançado por terra, não vai? Aí o trono de Ialcha vai ser estabelecido nos lugares celestiais. De novo. Entendeu? Entendi, tremendo. É isso, você vai entender hoje no áudio de manhã. Maravilhoso. Aí significa o quê? Que agora nós aqui estamos fazendo o papel do nosso papai. Sim. Só que Sendo eles rejeitado. estão rejeitando Ialcha. Verdade. Porque quem estava rejeitando Ialcha aqui, ó, chamou uma comitiva para brigar, para ir contra ele. E o que eles estão fazendo? Chamando a comitiva, irmãos. Sim. É no YouTube agora. É. Agora a nossa imagem agora está virando imagem de zombaria. E Tá tá colocando a mesmo. nossa imagenzinha Nossa. lá. Colocou. Vocês estão entendendo? Fazendo tudo contra a Tanto- obra do rei Ialcha. A gente virou motivo de O irmão zombação. falou que eles não vêm trazer o alimento, mas sim eles vêm para Escarnecendo, né? criticar. Vem pra Nós viramos criticar. motivo de Estão zombaria, escarnecendo, tanto Para com os de refutar. fora e Exato. até mesmo com os que de dentro que estavam no nosso São os meio. escarnecedores. É. Aí, o que que acontece nisso, Pois irmão? não, se você quiser acender a luz aí, Florian. Pra Pode acender, cara. É, Aí, o que que acontece agora? Agora presta atenção. Agora a gente vai entender como que é a nossa obra aqui na Terra. Eu estava conversando com a irmã. ótimo. Isso aqui que é maravilhoso. Porque quando Ialcha, ele foi investido na realeza, ele fala assim, olha, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Então Ialcha entrou nos lugares altíssimos, celestiais, foi investido na realeza por Ial como rei. Só que agora ele vai voltar. Agora os filhos de Ialcha agindo aqui, para depois Apocalipse 19, após a grande tribulação, voltar. Para tomar o reino da terra. Então tá. Só que, quando Ialcha é investido na realeza, ele chama 10 servos.
Viu que 10 servos, 10 filhos de Alcha. 10 servos, 10 filhos de Alcha. Que dá para cada um uma quantidade de minas. Quantas minas que dá para cada um? Uma. Uma mina. Ah, vou dar 5 para esse, vou dar 5 para aquele, 10 para aquele. Não, vou dar uma. Uma pra cada. Uma mina. Conforme está aqui, ó. Cada um foi dado uma mina. Uma mina. Agora, olha que tremendo. Vamos continuar aqui, ó. Lucas 19, versículo 13. Chamando os 10 servos, deu-lhes 10 minas, ou seja, uma para cada um. E disse-lhe: fazei-as render até que eu volte. Ora, aí vamos colar esse versículo 15. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, e Alcha chegando agora na parte celestial. Apocalipse 4, ele está chegando na parte celestial. Mandou chamar os servos, porque agora os servos já estão lá em cima. Os filhos de Alcha já estão lá em cima. Já fizeram a obra. Agora, aí eu não vou ler aqui não, que a gente já sabe o texto. Fez o quê? Chamou o primeiro. Ele chamou quantos servos aqui, irmãos? 10. E entregou cada um por quantas minas? Uma mina para cada. E depois, quantos servos apresentou a obra? 3. Porque é um terço. Nossa, aí. Não, tá vendo? Que mistério. Não, eu tinha curiosidade disso, foi 10, mas apresenta 3 porque... É porque eles são 3. Um terço apresentando o trabalho. Um terço que trabalhou. Quem é o terço? Esse um terço O terço que trabalhou, os 48 mil dos 144. Agora vamos falar dos 48 mil. Que vieram em 1948, 48. Ó, 1948. Esses um terço. 1948. 1948. Isso aí não tem isso. Isso são 48. Não, a gente estava falando disso, tá? Tremendo. Não tinha visto isso não. Viu? Os detalhes tá tudo aí, a gente. Então olha só para você ver. Olha só para você ver. Um terço, eles estão apresentando obra. Uma parte de um terço apresentou 10 minas. Uma outra parte desses 3, desse um terço, apresentou 5 minas. Uma outra parte desse um terço não apresentou, ficou com elas guardadas na veste. O que ele recebeu, ele guardou. O que ele recebeu, ele guardou. Entendeu-se então, e Alcha fez o quê? Ao que tinha um e fez render 10, toma aqui 10 cidades. Aí o que nós estávamos conversando com a Lília Amar aqui mais cedo. Dizendo que a irmã disse que foi numa festinha do filho dela, do amiguinho do filho, e eles ministraram a palavra para o pessoal da casa que eram cristãos evangélicos. E eles receberam até então de bom grado, ficaram felizes, inclusive eles ficaram lá até um pouco mais tarde. E eu falei com ela, a sementinha foi lançada. E o que nós estamos fazendo? Lançando. E a palavra em Isaías 55 fala que a chuva desce e não volta até que cumpra o seu propósito. Ela não vai voltar sem cumprir o seu propósito. Lembra disso? Sim. Então tá. Então a chuva, os filhos de Alcha estão na terra, semeando, regando. Mas quem vai dar o crescimento é Iau. Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas é Iau que dá o crescimento. Pronto. Fechou. A mina está sendo plantada para ser rendida. O papel da irmã foi feito. Ela plantou a mina. Ela plantou a semente. Chamou de catuba. Mina é um trabalho, irmão. Mina é um trabalho. Foi dado um trabalho para cada um, para fazer render. E essa vai ver se vai render mais depois da grande tribulação, quando for o período de colher as vinhas, as uvas, porque agora é o período de colher os figos. Sim. Os figos bons vão ser tirados. E depois vai ser colhida a vinha. São dois tipos de fruta. Figo primeiro. Figo, filho de figueira.
Vinhas, filho do vinhedo, que é a plantação, que é cuidar pelo agricultor mical. Primícias, assim, os figos. Não é figo de espinheiro, de Não, sarça, nem não, uva de não. espinheiro. Não. Né? Exatamente. Versículo muito bem colocado que a irmã colocou lá, né? Ou seja, quando esse filho de Alcha, 144 mil, foi selado, foi marcado, ele começa a entender a obra, não começa? Aí começa a executar o trabalho, não começa? Plantou uma sementinha, não plantou? Aquela semente ela vai render na grande tribulação, não é agora. Ai, sim. Se for filho de Alcha, vai vir de bom grado, você não vai nem se preocupar. Porque aí é o que está fazendo. Mas quando chegar o período da grande tribulação, quem vai dar o crescimento é Ial. Mas não vai ter anjo aqui para revelar a palavra, não vai ter ninguém. Eles vão lembrar de tudo que foi dito Só aqui. vai ter o alimento aqui para eles comer que nós deixamos. Isso. Que é o período das vacas gordas, e agora eles estão no período das vacas magras. Mas quem comer desse alimento vai estar sendo satisfeito. Né? Então tá. Tá vendo como que todas as mensagens elas vão Se encontrando. encontrando? Né? É maravilhoso. Aí o que acontece? Yalcha agora vira e fala assim, agora Yalcha chegou, presta atenção. Igualzinho o irmão Arthur. Dá o pai e dá o filho, hein? Ao pai tá aqui. Ele vai assim, ó, Às vezes eu caladinha, falar. presta atenção, É, presta atenção, que tá sendo gravado. presta atenção. Ele fala de jeito, né? Às vezes a gente tá calado e ele tá falando. Ele tá calado e tá falando assim, presta atenção. É porque recebe na hora. Eu recebo na hora. Aí ele veio. Só irmão, tá todo mundo calado. Aí, ó. É porque ele já tá no automático. Ele já. Ele é porque recebe na hora. Às vezes ele veio lá atrás. Recebe entendimento na hora, na hora. Às vezes não tem ninguém. É um choque. Ó, Aí a pessoa... então, aqui, ó, presta atenção. É o momento do galardão. É o momento do galardão dos 144 mil. Lembra que quando a gente vem para a terra, a gente está conquistando a terra. Sim. E vai entrar o período milenar. Sim. Nesse período milenar, tem que ter o quê? Tem que ter cidades, tem que ter governantes, tem que ter chefes, administradores. Reinos, né? Várias funções. Viu? E vai ter aqueles filhos de Alcha que vão servir os outros filhos. Porque guardaram a mina nas vestes. Não fizeram nada. Esse é o servo mau. Não. Não existe dos filhos de Alcha, dos 48, servo mau. É o servo inútil. Não, enfia. Sim, que ele não fez. Inútil. Ele não fez. Ele não fez Ele só fez pra Ele ele só só. o que mandou. Ele não exatamente. fez além. O servo útil, ele faz além do que... Já viu o patrão? O patrão manda assim, varre esse chão aqui. O funcionário, o servo. O inútil, Aqui, faz favor. o inútil Varre só esse chão aqui pra mim, tá? Eu tô indo ali. Aí chega. Lá tá Quando ele assim, chega, ele tá limpo o chão, mas a mesa tá suja, a parte de cima, a ferramenta tá suja, ela tem que Ele suja. juntou o lixo, Ele mas não ainda fala, jogou não, eu fora. fiz o que você notou. Viu? Aí Ele fala assim, aqui, você varreu o chão, mas aqui, ali cheio de poeira, por que você não jogou aqueles fora? Por que você... Ah não, mas você mandou só limpar o chão? Pô, mas você é um servo inútil, hein? Então a expressão aqui mal, no lugar eu colocaria. É inútil, não é mal, é inútil. Tem outras traduções que falam Esse inútil. aqui tá mal. E essa ministração a gente teve há 1 ano e meio atrás. Nós tivemos Agora uma coisa, isso, isso aí, Eu nem tava. Eu nem assisti nada de falar se servo inútil e servo útil. Você já tava? Tá no nascimento. Mas nós fizemos essas ministrações 3 vezes. Já teve essa É, mas a primeira vez que nós tivemos ela foi ainda na casa do Cieno, você não tava não. então tava não. Você não tava não? É, aí, o que acontece? Esse servo, esses 48 mil, um terço, que são só 3 que apresentam trabalho, uma parte fez a mina render muito mais do que outras. Sim. Aí o pai falou assim, ó, ele não recebeu mina, só que agora a palavra mudou para cidade. Eu vi aqui. De mina mudou para cidade. 5. Como você fez no pouco, que é um trabalho só que eu te dei, você ainda fez render mais, você vai reinar, Servo bom. governar sobre 10 cidades. Ah, mestre, aí Alcha chegou, é isso que eu queria falar. Já tinha perdido já o foco. E Alcha chegou na parte celestial.
Está os 144 mil lá. Os 24 senhores ao redor do trono e o exército. Aí começa o galardão. E você tremendo demais. Nossa, imagina. Aí começa. Eu fico me Aí vem cá, irmão, vou citar, irmão para não ficar, né? Vem cá, irmão X. Vem cá, pessoa X. Pode me chamar lá. Aí, você, servo bom, você fez o trabalho Mais do que eu te pedi. mais do que foi pedido. É. No reino milenar agora, 10 cidades são suas. Para o seu comando. Tudo vai passar pelo seu comando, pela sua ordem. Você vai governar os povos de 10 cidades. Lá embaixo. Olha, você que é maravilhoso demais. Vai ter capacitação. Vai, é claro que vai. Nós vamos- Aí pega mais. E isso, inclusive, é depois do tribunal do machismo. Aí pega depois o quê? O outro servo. A outra parte, né? A outra parte. Olha, você foi fiel, foi boa. Foi igual o outro, não, foi boa. Você vai reinar sobre 5 cidades, vocês aqui. Então, um pouquinho lá. São 48 mil, irmãos. É muita gente. É um terço, nós estamos falando de um terço. Tá? Agora, essa outra parte aqui, vocês vão ajudar eles. Vão ser chefes, vão ser serviçais, mas vocês vão estar debaixo da autoridade desses um terço. Vocês estão vendo que dentro de um terço está sendo separado ainda partes de terços? Sim. Aí é onde Ele entra. está tirando os Galardão excelentes. diferente pelas obras. Até de estrela para estrela tem Até brilho de diferente. estrela tem brilhos diferentes. Exato, irmã, exato. Estrelas. Até de estrela, o apóstolo Paulo que fala. Até de estrela. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver isso. Vamos ver isso. 1 Coríntios capítulo 15. Ô, Miriam, Miriam, Sim, existe Não. brilho com brilho. tô vendo o que você está fazendo. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui, ó. Versículo 39. 1 Coríntios 15, 39. Diz assim, ó. Achou, irmã? Deixa a irmã achar. 2014, irmã. Ah, Primeiro Coríntios. 15, 39. Viu que eu falei? 1 Coríntios 15, 39. Diz assim, ó. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma carne é dos homens, outra carne dos quadrúpedes, outra dos pássaros, outra dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes, ó, e o brilho dos terrestres. Um é brilho do sol, outro brilho da lua, e outro brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferenças de brilho. Viu? Brilho do sol. Um é brilho do da sol. lua e brilho de estrelas. Está falando que é aquele que é 144. semelhante ao sol. Um é brilho do sol, brilho do sol. se tornou igual, parecido com o sol. O outro é brilho da lua, falou que ficou parecido com a lua. E outro falou que são estrelas. E tem aqueles ainda que se tornaram parecidos com estrelas, que são os filhos de Adão, que se tornaram também seres celestiais. Esmirna, estrelas. Aqui o que aconteceu? Entre esses 144 mil existem brilhos diferentes. E entre esse um terço dos seres celestiais que estão se apresentando agora, o que aconteceu? Estão recebendo poder para governar sobre as cidades. Tremendo. Viu? Irmãos, parábola essa que nas denominações é falado como você conquistou riquezas. Você, Teoria da prosperidade. Tudo para esse tempo, né? viu? Ô, irmãs, isso aqui olha só que entendimento que o Pai nos deu. E sabe quando que o pai já tinha me feito entender isso, conversando com o Arthur um tempo atrás, mas eu tinha entendido que as minas eram a conquista nossa na terra, governar nós. Mas agora que essa mensagem casa com tudo que a gente está aprendendo, que o Pai tem nos dado, né? Você vê, a gente vem conversando. Essas outras passagens aqui de Atos, a gente falou que agora, conversei com a irmã Ângela, isso tudo o pai falou assim, pai, o que é para ministrar aqui entre os irmãos? Rapaz, só abre a Bíblia. Ele só falou assim, só abre a Bíblia. O conhecimento eu já te dei. Aí ele
Sabe, irmãos? Sim. E é maravilhoso. Nossa, muito interessante. Você vê, o irmão Elcio falou uma coisa aqui no início. Quem? O irmão Elcio. O irmão Elcio falou uma coisa aqui no início. Antes de acontecer a ascensão, vai acontecer algo que vai espantar todo mundo. Olha pra você ver, em Atos aconteceu, e Yahshua falou assim, olha, fica aqui, Yahshua, porque logo vai descer o Espírito sobre vocês, vindo da parte de Yahweh. Você vê que o Aí eles Espírito ficaram fala o com quê? todos, Atentos. né? Aí qual que vai ser a nossa mensagem? Fiquem atentos, porque vai acontecer a ascensão nossa, e todos vocês vão ver. Aí vocês vão saber aonde vão poder colher o alimento que nós deixamos. Esse vai ser a tensão que vai causar ali todos quando começar essa mensagem a surgir na internet. Nossa, isso é tremendo. A gente está conversando sobre isso. E já me veio isso à mente várias vezes. Eu já falar futuramente isso. Olha, vai acontecer em breve Olha só que algo. né? E para você ficar atento e você tem que ir em tal lugar, né? Indicar a pessoa no YouTube, Tremendo. material. Tal canal. É por Eu isso tô que uma assim com isso vez- na cabeça, a gente vai ter que falar isso, né? Para orientar as pessoas. Vai ser essas orientações. Eu tô com um pendrive. Teve até uma ministração que a Iraci te lembrou. Você falou que talvez não seria necessário, queria estar no YouTube. Só que eu vou mandar baixar todos esses estudos que a gente está fazendo, vídeo, áudio, porque eu tenho um entendimento, não sei se é de todos, que com o passar do tempo, tanto o YouTube quanto as redes Fala sociais assim, mano. serão censurados. O Lula já está fazendo isso e eu não duvido. Né? E também não me custa nada ter tudo baixado. Por quê? Porque eu tendo tudo baixado Isso é no uma mina. arquivo. Hã? Isso é uma mina. Pois é, eu tendo tudo baixado em mãos, eu já falo com meus irmãos abertamente. Esses dias mesmo, eu estava falando com a Ângela que eu fui lá na casa do meu irmão, ele me chamou para poder dar um conselho para o filho dele, que é meu sobrinho. Agora imagina eu estou no meio, por que eu falo eu? Ele sempre me julgava como, fazia até assim com o braço, assim, ó, levantava o braço assim, falava, cheira aqui, quem é você? Para vir dar conselho, para poder falar. Entendeu? E poucos dias Você era mais novo? Coisa Tô de no meio. de 2 anos de idade. Mas é porque, tipo Coisa assim, pra eles eu não tenho moral nenhum lá. Mas na hora que o bicho começa a pegar, quem que eles chamam? Eu. Aí me chamou. Porque é a parte espiritual, né? Aí falou bem assim, olha, você que entende um pouco aí dessa escritura aí, fala aí com o Vitor aí, porque meu sobrinho tá, tipo assim, tá muito dedicado nessas questões de espiritismo, esses trem, e eu fui falar com ele. Só que aí eu senti o próprio Espírito falando comigo ali, que veio todo esse entendimento de seres celestiais, os filhos de Yahshua desceu, que o mundo já... minha cunhada, meu irmão, meu sobrinho ficou assim, só que eles ficaram meia hora só ouvindo e depois saiu. Sabe por quê? Eles não suportaram essa doutrina. Não suporta, não. Não suporta. Eu tinha que ter gravado aquilo ali para poder, sabe? E esse estudo, os áudios, eu creio que vai ser muito importante para eles depois. Para falar, olha, tudo aquilo que eu venho falando para vocês da palavra, há tempos, vocês não davam credibilidade, tá tudo aqui. O dia que vocês precisar, vai estar tudo aqui. É isso mesmo. Sabe? A gente tem que ter autoridade para falar com É isso mesmo, o Pai porque a gente entende nisso tudo agora, irmãos, que o quê? Que nós estamos com as minas na mão. Tá entendendo? O Pai entregou para os filhos as minas e eles estão executando o trabalho. Então nós vamos ter governantes, vamos ter administradores, vamos ter aqueles que vão ajudar os governantes, os auxiliares. Entendeu? Muitas funções, mas são estrelas. Mas o quê? Os 144 mil que vão executar trabalho de liderança. São os cabeças, né? Os que são de frente do exército. Os 144 mil é esse exército, esses que vão executar a liderança. Você está entendendo? E o restante que vai ficar na terra, que vai ter pessoas vivas na terra. Entendeu? O reino milenar ele vai ser constituído por pessoas naturais, seres humanos também. Né? E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ter cidades. Viu que aquela questão de falar assim, toda a terra ser destruída? Não existe não. Não, vai ser cidades. Sistema que vai ser... Entendeu? O ser O humano sistema que vai ser destruído. a criança mais... Olha o que está acontecendo. A criança mais nova, ela vai ter 100 anos. A mais nova terá 100 anos. Olha pra você ver. O que vai ser destruído é o ímpio, né? Não, o isso sistema é babilônico, o ímpio
tu não vai nem acordar Vai nem nesse período. acordar. Vai, na hora que chegar o julgamento do trono branco, que é depois do milênio, Aí sim. aí que Aí vão que ser acordados, aí vai ser um Aí julgamento pro final. julgamento. Aí o julgamento de Satanás, Então, entendeu? Tudo. durante o milênio eles vão estar dormindo É. ainda. né? Durante o milênio vai estar dormindo. Inclusive, Satanás vai ser solto novamente. Entendeu? O dragão vai ser solto depois do milênio. Por um pequeno período. Mas ele vai voltar a seduzir a terra de novo. Aí você lembra do Éden. O Éden vai voltar a se repetir de novo. Só que agora não é com uma pessoa, com várias pessoas. Viu? O Éden, o que aconteceu no Éden, irmã Léa? Resume rapidamente Éden. O que aconteceu no Éden? Uai, a serpente enganou a Eva, né? Isso, aí, Seduziu vamos Eva lá. E ela caiu. Então vamos lá. Primeiro chegou lá Adão e Eva. Sim. Quantas pessoas estavam ali? 2. Duas, só duas. Aí tinha árvores. Tinha as árvores. Podiam se alimentar. Sim. Eles não precisavam ficar arando terra nem nada, porque dava por si só. Não era assim? Sim. Viu? Aí veio alguém no meio e começou a seduzir. Seduziu quem? Eva. Viu? No milênio, depois do milênio, o que vai acontecer? A mesma coisa. É como se eles estivessem no Éden, só que vai ser um milênio. Vão ter vivido muito tempo, que 1000 anos. Depois de 1000 Seja no anos, final do Depois do milênio, ano, né? depois do final do milênio. Na hora que completar o milênio, ele vai ser solto novamente. Aí vai seduzir de novo. Aí vai começar aquela seduçãozinha de novo. Entendeu? Aí, o que vai acontecer novamente? Aqueles que... Aí é o filtro final, né? Aí é a peneira É a final. última peneira mais fina. Aí, irmão, você passou tudo isso no milênio. Você viu o anjo voando, igualzinho Eva viu. Eva viu os filhos de Alcha. Eva viu os seres espirituais. E o que vai acontecer no milênio é a mesma coisa. Os homens naturais vão ver todas as maravilhas. Vão ver a glória de Yahweh na terra. E quem tá Através dos seus também filhos. são os filhos de Vai ver a prosperidade, a árvore que dá 12 frutos no ano. São 12 árvores que dão 12 frutos por ano. 12 vezes 12, 144. Então, ou seja, dão 12 frutos. Eles vão se alimentar desse fruto. Olha só para você ver. Para no final, a Jogar cabeça deles se tudo a perder. esquecer e ir após outro de novo. Que vão ser condenados agora para a vida eterna. Aí não vai ter mais jeito. Entendeu? Mas não vai voltar a ser igualzinho a terra era antes. Aí tem que voltar a fazer o trabalho de não. Nada disso. Isso não vai acontecer não. Porque senão seria uma repetição das coisas. Né? Aí nós estaremos vivendo em vai já. começar tudo de novo. Aí seria Tudo se loucura. repete, mas não é pra sempre. Não é assim. E não é igual exatamente. Não é eternamente, vai se parecido. repetir. Você está entendendo, irmã Lélia? Você viu o que a obra, irmã, a obra que você está executando, Sim, a obra que você está executando, ela é essencial. sim. No seu grupo ali que a irmã criou, trabalhando com os irmãozinhos, na rua, eu vejo a irmã sai para fazer panfletagem. A irmã está sozinha em corpo, mas não em espírito. Verdade. Entendeu? O Pai está contigo em todo o tempo, juntamente com o espírito de Al, né? Que está no nosso meio através do anjo, né? E o Pai está falando, o Pai está revelando, o Pai está mostrando. E, ou seja, e tudo está sendo direcionado. Entendeu? Então esse alimento é para mostrar para a irmã que, é isso que eu estou entendendo agora. Eu vou te falar que isso está me vindo agora na cabeça. Para falar para a irmã que o trabalho da irmã não é Em vão. em vão. Não é em vão. Tá? Grato a Yahweh. Ainda que a irmã esteja aqui, a irmã está valente, Isso aí já é convite. Sozinho, né? lutando, valente. Pode continuar. Entendeu? Porque a gente vê muitos irmãos, né, irmãos, que estão aí sozinhos e estão trabalhando, igual a gente vê o irmão Ronaldo. O irmão Ronaldo está lá sozinho, entendeu? Aí nós temos o irmão Paulo de Goiás, nós temos a irmã Adriana. Cara, a irmã Adriana fez uma cartinha, escreveu e falou para mim, irmão, faz uma cartinha aqui, eu quero pôr nos Correios. Eu vou pôr nos Correios. Aí, irmã, antes de fazer a carta, manda para mim ver, por favor. Aí me mandou a carta. Aí ajudei ela em alguns versículos lá, a gente colocou, incrementou mais coisas, ela teve até mais ideia. Aí juntou tudo, fez as cartas bonitinhas, colocou e foi colocando as caixinhas de correios. Acho que ela fez mais de 1000 cartas. Acho que foi mais de 1000 cartas. Ela fez. Ela falou assim, eu vou sair, irmão, espalhando e vou colocar nas caixas de correio tudo. Enquanto eu não acabar, eu não vou parar. Foi a época que ela teve uma perseguição muito grande com a Maria na época, enfim.
Mas olha só para você ver, é o trabalho dos pequeninos. Aí você vê a irmã Tânia em São Paulo. Irmã Tânia, você tá vendo? A irmã Tânia ela ministrando a palavra, porque não tem homem, varão para ministrar a palavra. Aquele menino lá, Mas não importa se é mulher, se é homem, porque se a pessoa está ministrando a mensagem que vem de Mical, através do Espírito de Al, ela está pegando a mensagem e desenvolvendo com os irmãos, o Pai vai dar a ela entendimento, porque não importa quem é. E se ela foi levantada lá, Não importa se ela mulher ou homem. Foi levantada. Agora, a revelação do Espírito vem através de Mical, que tem o sete espiritual. Mas agora, a ministração da palavra, daquilo que o Pai está revelando, qualquer pessoa pode falar, irmãos. Entendeu? Qualquer pessoa pode falar. Olha o irmão Elcio. O irmão Elcio é meio tímido lá, às vezes não está com a gente lá. Às vezes não fala tanto. Mas eu já percebi, o irmão quando está trabalhando sozinho, está falando, o Espírito usa. E eu não já vi só uma vez, já vi várias vezes o irmão conversando com outros irmãos e tendo autoridade. Mas sabe por quê? Porque eu penso o seguinte, É o Espírito, irmão. lá na igreja, quando está o irmão Arthur, está você e tem os demais, já tem muitos para falar. Então eu não vejo necessidade de eu falar ali, a não ser que pergunte. Mas quando eu estou fora, que eu vejo que tem espaço, aí eu fico à vontade. E a questão, irmão, sabe o que é? É assim, né? É o tal de falar assim, é igualzinho. Eu procuro não ministrar fora do que o Espírito já falou. Entendeu? Uhum. Mas eu falo assim, ó Pai, eu não sei às vezes o que eu vou falar. Aí traz pra você ver. Eu nunca ia caminhar esse pedaço aqui de levantar, e subir e descer. Usa na hora, eu nem estava lembrando disso, eu nem fiz estudo, irmão. Acho que na conversa que nós estávamos tendo. Na conversa, o pai, eu vim Exatamente. no carro pensando assim, o que eu vou ministrar para aqueles irmãos? O que eu vou ministrar? O que eu vou ministrar? O que eu vou ministrar? O que vai ser falado? Aí eu falei assim, não, acho que não precisa nem de gravação. Aí não, tem que gravar, né? Tem que gravar. Aí tem que Você gravar. lembra? Você lembra? Aí, então tá, vamos gravar. E na hora que você fala que tem que gravar, você já fica apreensível, porque você não pode falar, né? Não dá, não dá. Aí o Você pai às vezes fala. pensa que está falando também, pode captar mesmo o seu pensamento, que está fazendo o que o pai determinou e que é para a irmã Leia, né? Mas essa palavra fala por mim, porque o meu Nossa, com trabalho todos nós. é aquele Sério? trabalho que eu vejo assim, pai, É às verdade. vezes a gente até se sente inútil. E hoje É verdade. o Elcio falou no carro, às vezes eu me sinto assim também, ela falou do brilho das estrelas. Aí você falou Não, de a gente Estrelas que brilham. A gente vem conversando dentro do carro e a gente vê aqui depois que tudo foi fazendo sentido, os links. É. Tá Você vendo vê, como né? é que- A ministração de domingo, de hoje de manhã, se encaixando com todas as ministrações anteriores. A de sexta-feira, os irmãos falando no carro de querubim, aí foi ministrado lá querubim. Entendeu? Aí o irmão trazendo a representação das vestes. Aí no final da reunião de quarta-feira, ali, o pai nos deu entendimento assim na hora, na rua, irmão. Saindo do portão da irmã Eu Edna. vi antes vocês estavam conversando. Aí eu falei, eu "Mãe, vou ver pô, se agora eu- tá Eu certo." já falei com eles. Eu vou ler o versículo que os irmãos estão falando. Nossa. Está lá no 19. Nossa, sobre agora as tá- vestes. as E vestimentas. falou aquele Nossa, então versículo na hora. assim, que, como é que fala, do cordeiro? Tá Ele não vendo? fala que é o cordeiro. É como não. que imolar. Como que? Isso aí tá aí, Ou seja, E eu comentei com Apocalipse você, eu 19. escutei os irmãos falar. Pra ali, poder Apocalipse entender, isso não é 19, fácil não. como que Não. imolado, Como que? como que imolado, vestindo as vestes, falei com ele, eu vou ver lá em você casa. não ouviu Eu umas peguei 3 vezes aquilo ali, você não entende não. Você vai continuar achando que é alto. botãozinho lá. Você fala Mas, nossa, Isso aí, essa passagem que está falando. Como Como que? Como que? Tá vendo Ela que? revelou o restante do que a gente no sábado, no dia da gravação. Foi quarta-feira. Não, mas no sábado. Foi antes. Eu falo assim, aquilo ali foi o finalzinho, irmão. Ah, eu vi. Aquilo ali foi o final que o pai estrondou. Entendeu? Mas lá no sábado, a gente ficou ali, ó. Esse irmão. Como que E aqui é Mical. E aqui é Mical, irmão. Aí o irmão Shaul. Ô irmão, isso aqui é Mical, não vai entrar. Aí a irmã, não, é. Mas que é. Aí o irmão falou assim, não, irmão, é muito sério, né? O Irmão irmão Arthur ficou falando? apreensivo, é muito sério e tal. porque- Aí o pai vai nos dar o entendimento. Não, irmão, mas isso aqui tá falando, olha só pra você ver o trono. Eu falei assim, irmão, mas aqui é Mical, aqui é Ial. Aí, irmão, mas aqui. Nossa, isso é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte. O pai vai dar. Mas vamos olhar. Aí o irmão Saul, não, o irmão Saul já falou assim, não, irmão, quer Mical, aqui é Mical, pronto.
Aí irmã Débora, isso aqui tá tranquilo, é Mical. Só que não é assim. Tem que pegar nas escrituras. Tem aquele, né? Não é. Porque você ensinar errado, a pessoa. Agora, olha só pra você ver. Não, só pra você ver, entendeu? Aí a gente falou com o irmão, falou. Aí na quarta o irmão trouxe entendimento do estudo lá que o pai deu pra ele. Aí no final da reunião, aí eu até brinquei com ele assim, né, no meio da reunião, falei assim, o pai te deu entendimento, né? Na quarta-feira. Aí ele falou assim, irmão, me deu entendimento. Aí eu falei assim, viu? Eu falei assim, não, irmão, tremendo. Aí confirmou. Aí na quarta-feira à noite, o pai confirmou através das vestimentas de Arão, que é transferida para o filho. Aí foi entender a vestimenta, que ele usa a vestimenta embebida de sangue, porque não é dele. Aí agora eu falei, irmãos, agora olha o entendimento. Se uma mulher que apenas tocou nas vestes de Yahshua, só tocou assim, e Yahshua falou assim, opa, peraí, de mim saiu Tanto de virtude. gente tocando nele, mas só. Saiu algo diferente, foi com a fé. Aí tocou, falou assim, ela falou assim, eu preciso só raspar, eu já vou ser curada. Olha só. Aí você imagina a veste compondo o corpo de um outro ser, irmão? Tremendo demais. Então não foi Yahshua que estava com as vestes só por causa de sangue? Não, Apocalipse 19? 19? Não. Apocalipse 19? Eu não sei. Apocalipse 19. A irmã vai ouvir Agora a ela ficou ministração de curiosa. hoje. Você vai ficar curiosa agora. E era Yahshua, né? A irmã vai ouvir a ministração de hoje. E a irmã vai entender. Uai, se você tá falando que pra você era Yahshua, então Não, quem que é agora então? Se não é. Mas quem que é agora? Pois é, quem que é? Não, você vai ouvir, irmã. Eu vou te falar quem que é depois que você ouvir o áudio. Eu vou te falar depois que você ouvir o áudio todo. Aí você vai ouvir e vai entender. É difícil, tá? Vai entender. Mas você viu que Isaías 11:2, a representação dos 7 espíritos de Al. Hoje a ministração vai trazer entendimento sobre tudo isso. O vídeo que o pai nos deu ali para ministrar para os irmãos, com essa ministração de hoje de manhã, ela é fixada. Ela vai ser fixada. Quem está buscando compreender a verdade, vai ver que está nítido nas escrituras. Roberto, Oi, mamãe, arruma um pouquinho de água. Um comentário que eu ia fazer lá, mas aí já tinha terminado a reunião e depois a gente saiu até falar com o Arthur. Sobre a reunião de manhã. Onde que está aquela passagem mesmo? Qual passagem? Do falso profeta que ele leu lá por último, 2 chifres? Apocalipse. Não, é o Apocalipse. O falso pastor, os dois pastores. Os 2 chifres? É dos 2 chifres. Ele fala que deve ter uma imitação. Não, os 2 chifres é Apocalipse aqui, Apocalipse. Não, porque eu. Tá. 13. Ele leu o Apocalipse 19, que fala dos 7 chifres. É o 13, eu acho. Tá? Isso aí. Não, porque você está falando daquele que imitou, né? Aí tem. Não sei se é Levi, ele estava lá atrás, não sei se é ele. É Apocalipse 13. Não. 13? Não, ele foi lá atrás. O que você está falando? Ele falou dos Da 2 vestimenta? chifres. 2 chifres é Apocalipse. Do falso profeta. Ele fez o comentário. Aí tá, mas ele leu a passagem. Apocalipse. Apocalipse qual? Apocalipse 13. 13. Apocalipse 13. Que depois o Web até perguntou, É isso aí, deixa eu os ver. dois. Aquela hora que eu ia Sim, falar. Aqui, você ó. ia fazer um comentário. Apocalipse 13, 11. Vi depois uma besta. Interessante. Apocalipse 13, 11. E Apocalipse 19, 11 fala de cordeiro. 13, 11 e 19, 11. É isso aí. Ela queria fazer esse isso que eu ia comentário. comentar. Em cima disso aí, o interessante é o seguinte: se o falso tem 2 chifres e coloca que ele é como um cordeiro, né? Por quê? Mas falava como dragão. Falava como dragão. Tá. Apocalipse No 13. 19 fala que 19, 11. aí no 19, 11 fala que ele é fiel e verdadeiro. Olha só Então que é o legal. profeta verdadeiro. É. Que é o contrário de falso. Agora olha só é pra o você ver. verdadeiro. Irmãos, olha só E isso o aqui. profeta E verdadeiro? quem é esse profeta? Agora presta atenção, irmãos. Ah, pois
Gente, Ah, é. Eu sou meio louco com o número, né? Eu e o irmão Natanael. O irmão Natanael gosta da parte que fala invertido, né? De trás para frente, né? Uhum. Ele gosta. E, ô, irmãos, olha só pra você ver, é até 13, estranho. 11. 13, 11 fala do falso. Sim. 19, 11 do verdadeiro. Quantos capítulos depois que fala do verdadeiro? É 13, 4. 13 ao 19. 6. 6. Quando chega no 6, no No sexto anjo, ele é o verdadeiro. Viu? Tá vendo? Esquisito? É igual. Não é coincidência, Não, irmão. não, Essas coisas não. parecem loucura, Ô, irmão. Irmão, Você vê, Apocalipse 13, 11 é o falso. Mas não é loucura. 6 capítulos depois, É tudo Apocalipse mudando. 19 fala o verdadeiro. Sexto anjo, Sexto anjo, sexta era. Sexta era. Viu? Tá ali por Parece acaso, não? loucura. Esses comentários que acontecem depois da reunião, irmão. Tá vendo? Essas coisas. aqui, e o 1948, que eu O 1948, viu? que nós conversamos no carro. Viu? Falei assim, 1948. faleceu, Ângela, Ângela. os filhos verdadeiros de Yauch que Em vão vencer. 1948. Aí eu falei, ô Ângela, você prestou atenção em 1948? Aí Aí você nós falou falamos. 48 mil. 48 mil, tremendo. Tá ali por É acaso, tudo não. sinais. Só. Ó, haverá sinais no sol, na Sim. lua e nas estrelas. estrelas. Lembra disso? Olha o sinal da minha vida. Tremendo. Eu sou uma estrela, gente. Eu olho a Gato minha aí, acho. história. Eu tenho sinal desde o meu nascimento dentro da minha família. É, ué. E o inimigo ele é tão sagaz que na Terra ele Olha cria que esse nome, né? quantos irmãos tem? Star, Quantas quer ser uma pai estrela, casou? aí coloca toda a ganância, Toda, a vaidade, trabalha tudo, porque Verdade. quer ser uma estrela. A irmã Tudo Débora. semelhante A irmã à Débora. família de Jacó, minha família. A irmã Débora. A irmã Débora fala. Ah, tô vendo a irmã Miriam falando aí, Satanás, né? E realmente no mundo você quer ser uma estrela, aí eu imagino a sedução de Satanás com Eva. É. Você quer ser como os filhos de Alcha. É isso. Olha só pra você ver ali, eles voam. Eles Olha voam, só pra olha você lá. ver. Ele tá num lugar, depois tá no outro. Se você comer daquele Você vai fruto, você ser vai ser igualzinho. igualzinho a eles. Já imaginou? É só comer essa fruta que você alcança. E é o que eu te falo, isso assim, no espírito, e eu não sei se eu posso estar falando de mim ou do espírito. Eu não vou falar. Com convicção. Mas e se a sedução de Satanás, sendo igual a de Eva no passado, porque tudo se repete, não foi igual isso, falar assim, tá vendo vocês? Aí é os Viveram já 1000 governadores. anos. E não tem o que eles Olha têm. esses governadores aí, eles podem ir no céu e voltar. Voltar. Se vocês comerem disso aqui que eu estou dando a Vocês vão ter a vocês, mesma me capacidade. ouvirem, vocês vão ter a mesma capacidade, porque eu estava com eles, eu estou com eles o tempo todo. Ele querer enganar Foi assim desse que eu jeito. consegui. Porque foi assim que eu consegui, porque ele fez isso com Eva. E se essa sedução não for com o mesmo do jeito de Éden? Viu? Exatamente. Porque tudo se repete. Tudo sem Até o final do Até grande do definitivo. tribunal ali, do trono banco, ainda vai ser Não, e ele não é criativo, ele realmente Ele Ele realmente queria. assiste às mesmas Ele é imitador. Grato a Yauch? Graças a Deus. Nossa. Tremendo demais, né? Muito bom, né? Pô, só o Pai para nos dar dupla Não? honra, né? Porção dobrada do alimento de manhã e agora. Né? Muito tremendo, né? Então vamos Finalizar? finalizar? Lamento para aqueles que não quiseram ficar aqui, né? Igual, como é que é o nome dele? O William. O William. Eu sabia. Não que é pra todos. Mas fazer o quê, né? A oportunidade vem poucas Ele é vezes. assim, meio nervoso, ansioso. Ele chegou aqui, colocou a bicicleta no mesimento. A bicicleta caiu. É, mas é assim mesmo. Vamos lá. Vamos dar grato a Yauch. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha.